oficial também olho mais, fazia tudo, ok? Oiê, aqui é o Professor Beat e como você sabe, esse é o canal Beatnices. Eu vou começar o vídeo fazendo um desafio. 3 índias da literatura brasileira morreram de angústia amorosa, só que a primeira morreu picada por uma serpente, a segunda morreu afogada e a terceira morreu de inanição. Você saberia falar para mim quais são essas índias? Porque se você souber falar, você está preparado para um dos principais assuntos cobrados pelos principais vestibulares desse país, que é o indianismo. A primeira índia é a Lindóia, do poema Uraguai, do Basílio da Gama. A segunda índia é a Moema, do poema Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. Ambos os poetas criaram personagens que anteciparam uma das principais marcas do romantismo, que é o indianismo. Agora, você saberia dizer qual é a índia que morreu de inanição? Não consegue? Então acompanhe esse vídeo, porque você vai conhecer a história de uma das mais importantes, se não a mais importante índia da literatura brasileira, a Virgem dos Lábios de Mel. O terror dos alunos assim que tem que ler esse livro, seja para uma prova ou para vestibular. A maravilha das maravilhas do século XIX, de uma literatura assim, de uma riqueza poética inalcançável naquele momento. Então bem-vindo ao Iracema do José de Alencar. Acompanhe o vídeo. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nos frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros, serenai, verdes mares. Ah, que início maravilhoso, paradisíaco, bíblico, fundador de uma nação. O próprio livro chama Lenda do Ceará, e o José de Alencar faz uma descrição paradisíaca do litoral cearense, e por esse litoral entra uma jangadinha carregando um guerreiro branco, carregando uma criança recém-nascida e um rafeiro, que é um cachorro, e fica o leitor tentando entender uma coisa que só no final é possível entender, porque ele começa o livro pelo final para criar uma curiosidade, para que você, através da literatura, da leitura dele, chegue a essa explicação final. Ah, e a história do livro, meus queridos, é a história do encontro entre uma índia maravilhosa, que é a Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, a escolhida de Tupã, a Vestal, a sacerdotisa, aquela que sabe o licor da Jurema, aquela que sabe fazer o vinho de Tupã, que é um santo daime maravilhoso, um LSD que ela serve na noite da lua das flores, ou seja, a lua nova, todos os tabajaras, para que eles entrem em transe e realizem seus sonhos. E essa índia sagrada, maravilhosa, escolhida de Tupã, para ter esse dom, ela tem um preço a pagar. Ela tem que viver virgem e ela tem que morrer virgem, porque se alguém tocar nela, se alguém a desvirginar, a aldeia inteira paga com a própria vida a perda da virgindade da índia sagrada. Então ela é uma índia maravilhosa, e essa índia maravilhosa vai conhecer um guerreiro nobre, branco, um lusíada, um viajante, um navegante, um português chamado Martim Soares Moreno. E aí, dentre esses dois, nasce uma confluência maravilhosa, que é a paixão da Europa pela América e a atração da América pela Europa. Então nós temos aqui uma brincadeira maravilhosa na fundação de um povo. E o José de Alencar tem como intenção nesse livro criar o mito da fundação do Brasil. O Iracema faz parte de uma trilogia. Começa com o Guarani, quando um índio conhece uma branca e vai protegê-la, vai para o Iracema, quando o amor entre um branco e uma índia gera o nascimento do primeiro mestiço, do primeiro cearense, do primeiro brasileiro, e que ele vai para o Birajara, que seria uma espécie de hobbit em relação ao Senhor dos Anéis, em que ele cria uma origem indianista, para você entender toda a cultura indianista, que vai estar em nível de igualdade e de importância com a cultura branca na fundação do Brasil. Outra trilogia maravilhosa, mas entre os três, o Iracema é inigualável.
tá? E essa história dos dois conhece no momento em que eles se encontram dentro de uma harmonia da floresta, que é rompida pela presença do estrangeiro, do branco, porque o Martim ele mora lá com os Pitiguaras, ele faz parte de uma nação em que ele é amigo do Poti e do Jacuaúna, que fica lá no litoral, e ele saiu para caçar, se perdeu, veio parar aqui na serra, na floresta fechada dos Tabajaras, encontrou com a Iracema, os dois se conhecem através de uma flechada. Aí você tem uma intertextualidade maravilhosa, porque você tem exatamente o que? Você tem um momento em que você tem um cara chamado Martim, que é diretamente um descendente de Marte, mitologia romana. Você tem uma Índia que é a beleza pura. Na mitologia romana a deusa da beleza era a Vênus é amante do Marte, e ambos têm um filho chamado Cupido. E a história começa com uma flechada, a flechada do Cupido, que é aquele serzinho que quando entra na sua vida, e você reze para ele não entrar enquanto você está fazendo cursinho ou está estudando, porque ele, meu querido, te flechando, você pode ter certeza, você se fudeu. Por favor, palavra que você jamais vai usar no seu vestibular, não seja abaixo como seu professor, ok? É aquele contentamento descontente maravilhoso do Camões. E os dois começam por uma flechada. E olha que momento shakespeariano no meio do momento romano. Porque se ao mesmo tempo os dois estão condenados ao amor à primeira vista, que não tem como evitar isso, ele faz parte, ele é amigo da nação Pitiguara, que é inimiga mortal da nação Tabajara. Meu, nada como jovens que se amam com famílias que se odeiam representadas pelas nações. Que início maravilhoso. E a partir desse encontro, desse início, ela, apaixonada, quebra uma flecha com ele, simbolizando a paz, leva ele para a aldeia para que o pajé, o pai dela, o Araquém, tome conta dele. Ele vira um hóspede da aldeia. Ele vai dormir à tarde, ele tem direito a índias, só que ele escolhe a Iracema, e aí quando a Iracema fala pra ele que ela não pode, porque ela é mãe de Tupã e mãe de Sagrada, então ele recusa todas. No finalzinho da tarde, quando ele tá descansado, ele resolve ir embora. Sabe quando você tá afim de sair de uma festa sem se despedir, sair à francesa? Ele faz isso. Só que a Iracema, que tá de olho nele, que a Iracema é online, 24 horas, não dorme, tomando conta do Martim. Ela tá apaixonada, tá? Ela vai colar nesse cara o resto da vida, e olha que a vida dela vai ter um fim em função desse amor, tá? Mas nesse momento ela vai e fala assim: eu fiz algum mal para você ir embora sem se despedir? Ele todo magoado, ele fala: não, é que eu tô com saudade dos meus, aquela coisa. E ela faz uma perguntinha: tem alguém te esperando? E esse alguém é uma mulher. E ele deixa entender que tem uma loira lá que o espera. E isso no romantismo é maravilhoso. Porque toda vez que a mulher idealizada ela é loira, ela é mais reflexiva, platônica. E toda vez que a mulher tem o cabelo negro, mais morena, ela é mais sentimental, ela se entrega mais, ela não pensa, ela mergulha. E a Iracema é essa que vai mergulhar sem medir as consequências. E nesse momento, ela banca a Mariana do amor de perdição, que vai ajudar o Simão a viver o caso com a Teresa, independente que ele seja feliz com outra. Porque o que a Iracema pensa? Como eu posso ajudar ele a de repente viver, matar essa saudade da outra? Ela leva ele para o bosque sagrado, ruptura cruel, imperdoável, traindo a tradição, porque ninguém poderia ir no bosque sagrado dos Tabajaras, e ela leva. Esse é o momento que lembra o Avatar também, para quem assistiu o filme, naquele momento que a Neytiri leva o Jake Sully para o bosque sagrado, que eles têm uma noite de amor e tudo mais. Aqui vai acontecer uma coisa parecida, tá? E a hora que a Iracema chega no bosque sagrado, ela vai até o bosque, pega lá as raízes para preparar o licor e dá para ele, fala: ó, com esse licorzinho você vai entrar num transe que você vai matar a saudade dela. Só que na hora que ele toma o licor, ele só consegue pensar em Iracema, pronuncia o nome dela, puxa Iracema para dar um beijo, e ela consegue resistir, mas não dele, porque ela percebe que está chegando alguém, e está chegando nada mais, nada menos que o Irapuã, o mel redondo. Iramel, Puã redondo, igual Iracema. Iramel, Sema lábios, a virgem dos lábios de mel. Ele é o grande guerreiro, ele é um selvagem, ele odeia todo mundo, ele é apaixonado pela Iracema, e por ciúme ele vê que ela levou um branco pro bosque sagrado, que deu para ele o licor da Jurema, e ele vai matá-lo. Só que Iracema, você já percebeu que ela é uma donzela guerreira. Ela, tanto na flechada do começo como agora, ela se coloca na frente do Irapuã e fala: você tem que passar por cima de mim para pegar o Martim. O Irapuã não consegue enfrentá-la, foge enraivecido. Aí ela vem e protege o sonhozinho do Martim até ele sair do DOP e leva ele para a aldeia de novo. E a partir do momento que ele está na aldeia, o que acontece? Ela tenta pedir por irmão dela, o Calbi, que é o senhor dos caminhos, a tirar da floresta. E ele tenta, só que o Irapuã cerca o Calbi, cerca o Martim, o Calbi dá um grito de guerra, Iracema corre lá, a nação Tabajara vai matar os três. Nesse momento que acontece, mais ou menos o Irapuã quer matar o Martim, e nesse momento existe um amigo chamado Poti que toca
toca lá o som da Inúbia, iludindo os tabajaras, que imaginam que os pitiguaras estão atacando a aldeia. Corre todo mundo, lá volta o Martim para a Taba do Araquém, lá vai o Martim se encontrar com o Poti, mas não tem como ele sair daí. A Iracema se encontra, o Poti avisa que ele tá sozinho, não tem o que fazer, mas ele tem um cachorrinho maravilhoso chamado Japi, que ele mandou lá pro litoral para avisar os pitiguaras que eles estão em perigo, e aquele cachorro vai demorar 1, 2 dias, mas vai chegar lá. Cachorro competentíssimo, que inclusive tá lá na jangadinha do início, tá? E aí o que acontece? Acontece que de repente eles vão se encontrar num encontro que tem entre os 3, Martim, Iracema e Poti. A Iracema tem uma sacada: meu, chegou a noite da lua cheia, chegou a noite da lua das flores, a lua nova, então eu vou preparar o licor, todo mundo vai tomar, todo mundo vai entrar em transe, a gente aproveita e foge. Dito e feito, ela foi na floresta, preparou o licor, anunciou aos índios que o licor estava pronto, todo mundo entrou naquela expectativa de tomar o licor, só que o Martim, ele falou assim: Iracema, deixa eu tomar mais uma gota, tá viciadão já, rapaz, deixa eu tomar uma gota, porque eu queria sonhar com você, já que no mundo real não posso te ter, olha que nobreza. E ela pega, dá o licorzinho pra ele toma, cai na rede, entra num transe, fica dopado, começa a ter um sonho erótico com ele, e a Iracema faz o quê? Se aproveita da embriaguez do rapazinho, safadinha essa índia, deita com ele e transa com ele. Você vê que legal? Nobreza, ele quer só sonhar com ela. Ela vai e faz o quê? Usa do corpinho dele. Oh, mulherada. E aí nessa brincadeirinha que ela perde a virgindade, ela corre pro rio, ela se lava, ela volta, vai lá, dá o licorzinho pra todo mundo. O Martim tá lá no transe, achando que aquilo foi só um sonho na verdade. A hora que todo mundo entra em transe, ele pega e vai com ela. Aí ela pega o Poti e começa a caminhar. Aí o Martim fala: você tem que voltar. Aí ela anuncia pra ele que não tem mais como voltar porque ela é esposa do Martim. E ela faz ele entender que não foi sonho, foi uma realidade. Aí ele pega a Mara e vai embora. Só que como eles estão correndo muito, ele tá preocupado com ela, e ele resolve descansar. Eles param para dormir. Não deveria ter feito isso, mas eles param. Quando eles dormem, é o tempo do pessoal sair do transe. O Irapuã se toca do engano, corre atrás e consegue alcançá-los. E cerca os 3. E nesse momento o Irapuã vai matá-los. Mas aquele cachorrinho fofo, maravilhoso, que foi buscar ajuda, não só buscou ajuda, como avisou os índios. Eu fico imaginando ele: uau, 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 vamos correr que tá todo mundo precisando de vocês lá. E a nação pitiguara foi ajudar o Poti e o Martim. E aí começa uma guerra maravilhosa entre os pitiguaras e os tabajaras, com muita morte para tudo que é lado. Nisso os tabajaras voltam para se organizar e os pitiguaras vão pro litoral, levando a Iracema, que lembra o momento Ilíada. A Helena maravilhosa é levada pelo guerreiro Paris, raptada. Então agora é uma questão de honra recuperar a famosa guerra que dá origem ao poema Ilíada. Incrível esse momento. Aliás, que livro cheio de intersexualidade. Como o Zé de Alencar é um cara de leituras profundas e faz você ir descobrindo a cada página que você lê assim, belezas de diálogos com a grande literatura. Nisso o livro é incrível, tá? Chegando na aldeia, a Iracema ela se sente muito mal, porque muito índio tabajara que morreu, ela se sente culpada, porque como ela perdeu a virgindade, fazia parte da profecia, sua aldeia vai morrer. E o Martim se sente culpado pela morte dos pitiguaras, porque é a presença dele que gerou a guerra. Então ele anuncia a partida, se despede do guerreiro Jacaúna, tá? que é o poderoso chefe, do Poti, só que o Poti fala: não, eu vou te acompanhar para você estar seguro. E eles vão, Poti, Iracema e Martim, e eles vão andando pelo litoral cearense. Aí, meu querido, que passeio maravilhoso pelo litoral. Cada lugar que eles param, o Zé de Alencar vai explicando para você assim, lugares do Ceará, até que chega no lugar que o Martim fala: aqui que eu vou morar. Ele passa um morro branco de areia lindo, que é chamado Mocoripe, que é o morro da alegria. Ele fala que é aqui. E aí outra polarização. É o Morro da Alegria, onde a Iracema só vai ter tristeza, na verdade. Mas ele funda ali um lugarzinho, fica com a Iracema, ela fica ali, o Poti de um lado, a Iracema e o Martim do outro, e aí nesse momento o que acontece? Eles estão lá assim, quando a Iracema revela que ela está grávida. Mais alegria ainda. Aí o Martim comemora, há uma euforia, aí ele vai ser batizado como índio, ele é pintado de preto e vermelho, que são as cores pitiguaras, ele recebe o nome de Quatiaba, o guerreiro pintado, então ele é integrado totalmente à cultura indígena, ele tem metade dele americano, metade europeu, e ele vai ter um filho que é a soma dessas duas culturas, marcada pelo sincretismo racial, o primeiro cearense, o primeiro brasileiro. Então essa é uma lógica do livro, tá? Só que o Martim ele é marcado constantemente por uma saudade, ele é marcado constantemente por uma vontade de voltar para Portugal, e a Iracema se arrependa por dentro, porque essa ideia de voltar para casa bate na cabeça dela que ele quer voltar para outra. Porra, eu tô grávida de você, eu tô aqui, eu abandonei tudo, eu traí todo mundo por sua causa, e você não para de pensar em voltar para outra. Lá dentro do coraçãozinho dela, pensa no sofrimento, mas ela meio que entende que isso talvez seja o preço
do amor. Mas só no livro, porque o amor, na verdade, todo mundo que já experimentou sabe que o amor não traz dificuldade, o amor não traz descontentamento, o amor não traz sofrimento, o amor não traz, assim, conflito. O amor é paz, o amor é sossego. Momento de riso agora. Voltando, tá? Nesse momento que acontece maravilhosamente, um guerreiro pitiguara vem falar, o Jacaúna tá esperando por você, Poti, que a gente tá em guerra lá com os Pinambás. E aí o que acontece? O Poti fala, eu vou pra guerra. O Martim fala, não, eu vou pra guerra com você, você é meu irmão, toca aquilo, você abraça, isso aí, mano. E aí nesse momento que eles estão indo, o Martim fica em dúvida, eu acho que a Iracema vai atrás. O Poti fala, deixa comigo. Ele pega, mete uma flechada num goiamum, que é um caranguejo, crava ele no chão com penas ali pitiguaras, flor do maracujá, flor do esposo, e ele fala, fica tranquilo que quando ela chegar aqui, que ela vai seguir seu rastro, ela sabe o recado, dito e feito. Quando ela chega ali, ela entende que como o caranguejo tem a ilusão de que se anda para trás, é para ela voltar e esperar o marido. E ela volta, fica sozinha, se sente abandonada, tanto que a praia que ela vai ter chama Messejana, que é o lugar onde nasceu Zé de Alencar, que tem a tradução de abandonada. As palavras nesse livro são maravilhosas, tá? E quando ela fica ali sozinha, passado um tempo, voltam os guerreiros. Aí aquela comemoração, aquela felicidade, barrigão, a grávida, encontrando um amado. E aí o Martim fica feliz, mas fica feliz pouquinho, porque daqui a pouco ele tá olhando pro nada, olhando pro mar, que ele tá com saudade. Lá vai ele com a saudade, tudo bem que é um sentimento lindo português, é uma palavra única na língua portuguesa. Mas, tenha a santa paciência, como ele judia dela psicologicamente, vamos falar assim, até que de repente passa um navio ali, Tapuia, marcado pelos franceses, que fazem pacto com os tabajaras, que se tornam inimigos dos pitiguaras, que apoiam os portugueses. Aí eles vão para a guerra de novo, ela fica sozinha. E nesse sozinho que acontece, meu querido, ela dá a luz a um filho sozinha. E é tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta solidão, que ela batiza o menino de o filho do sofrimento. Moacir. Nasce o primeiro cearense, nasce o primeiro brasileiro, tá? E ela vai cuidando da criança, até que um dia ela recebe uma visita inesperada. O Calbi, que é o irmão dela, seguiu os passos e foi ver como ela estava. Ele fica um tempo com ela. Até que ela pergunta como é que tá o pai. Aí ele fala, olha, desde que você foi embora ele não levantou mais a cabeça, tristeza. Então parece que tudo leva ela a uma culpa muito grande. Mas um lado dela falando assim, eu agi, sabe assim, eu fiz por amor, eu fiz por impulso. Só que ela tá percebendo que ela tá pagando caro demais fazer por amor. Calbi vai embora, ela tá sozinha, e aí que ela vai dali mamar, ela tá muito triste, depressiva por tudo que tá em volta dela. Aí o leite não sai, tá empedrado, ela caminha até o meio do mato, acha uma arara, pega 2 filhotinhos, passa mel no seio, coloca as ararazinhas para tomar o mel. Como eles estão com muita fome, eles começam a puxar. Só que eles começam a puxar o leite dela assim, e como o seio está muito machucado, fica entumecido de sangue, sai um leite com sangue, é esse leite com sangue que ela vai dando de mamar para a criança. Só que ela assim perde a vontade de viver, ela não quer mais comer, ela vai morrendo dessa inanição, claro que fruto da depressão amorosa. E aí ela está à beira da morte quando ela vê o Martim finalmente chegando, ela tenta correr até ele, mas não consegue, desmaia, o Martim corre até ela entrega o filho, esse é o Moacir, o filho do sofrimento, aquele momento Rei Leão que ele pega a criança, levanta para todo mundo. E a Iracema não resiste muito tempo e falece. A conselho do Poti, ela é enterrada no pé de um coqueiro. A arazinha dela, o papagaio e o periquitozinho que acompanha o livro inteiro, senta lá no olho da palmeira do coqueiro e fica lá cantando tristemente para quem passa. Quem tá aqui? Iracema, Iracema, muito tristezinho. E o Martim, não querendo ficar mais naquela terra que o preenche de muita dor, o que ele faz? Constrói uma jangada, ganha o cachorro de presente como símbolo da fidelidade, pega o filho e parte mar adentro para buscar um acampamento português que tinha lá no Rio Grande do Norte. E você volta àquela origem do livro como conclusão, como se fosse o penúltimo capítulo. É o capítulo 32, aí vem o 33 que fecha o livro, seria uma espécie de aquele primeiro capítulo 32,5. E aí quando ele vai embora, 4 anos depois, ou como diria o livro, depois do florescimento de 4 vezes, depois de 4 vezes o ipê florescer, toda a narrativa do livro é marcada pela passagem do tempo da natureza. Que coisa poética e maravilhosa. Aí nesse momento o que acontece? Ele volta com o regimento português, com padres para catequizar, cristianizar todo mundo. Ele encontra o Poti, ele encontra o Jacaúna, que desce ele para tomar conta dele, e começa a colonização do Ceará, onde ele apresenta para o filho a terra das palmeiras, a terra da Iracema, a terra natal do Zé de Alencar.
livro maravilhoso, e que eu vou pedir para você assim, prestar atenção nos detalhes. O livro começa com uma dedicatória à terra natal, um filho ausente. O próprio Zé, de repente morando no Rio de Janeiro, resolve fazer um livro sobre, sabe, o passado dele, a infância dele, a terra dele. Logo na sequência vem um prólogo, que ele escreve uma carta ao Dr. Jaguari, porque ele explica a vontade de escrever um livro sobre a terra dele. Aí vem os 33 capítulos, que você acompanhou nesse spoiler maravilhoso aqui, tá? E na sequência ele faz notas, em que ele apresenta pra gente os argumentos históricos do livro. Então o Martim Soares Moreno existiu, foi um dos fundadores do Ceará. O Poti foi um índio histórico, é o Antônio Felipe Camarão, que é o índio que ajuda os portugueses a expulsar os holandeses do Brasil. O Irapuã existiu também, tem fundamento histórico, foi um dos piores inimigos dos portugueses. Então o livro começa como uma lenda, muito além daquela serra, mas termina com fundamentos históricos. É um encontro entre lenda e argumentos históricos. Se você fosse classificar no vestibular esse livro, ou pelo prazer de classificar, seria um romance romântico, pelas características do amor, da idealização e de tudo, indianista, que fica óbvio por causa da Iracema, mas também seria um romance histórico, por causa desses argumentos e fundamentos históricos que dão origem à lenda. Isso é muito interessante você observar, tá? Outra coisa a observar é que o narrador vira e mexe, ele faz o papel de terceira pessoa, só que ele faz o papel de primeira pessoa, se confundindo com o próprio Zé de Alencar. Tanto que o início do livro é Verdes mares bravios de minha terra natal. Repara, como se o narrador falasse, olha, eu estou contando a lenda do meu estado, do meu povo. Isso é maravilhoso, tá? Agora, talvez a maior beleza do livro é a linguagem. A linguagem que se assemelha a versículos da Bíblia, porque o livro tem algo de tom divino, serenai, verdes mares, tem algo de fundação de um povo. Tá? O livro ao mesmo tempo nasceu para ser uma poesia que virou uma prosa, é um poema em prosa, ou melhor, é uma prosa poética. Tem trechos assim, por exemplo, Verdes mares bravios, 6 sílabas. Verdes mares bravios de minha terra natal, 7 sílabas. Onde canta a jandaia, 6. Nas frontes da carnaúba, 7. Então o início marítimo, ondulatório, é uma marca da poesia. Quando Iracema perde a virgindade, Tupã não tinha mais a Índia Tabajara. Tupã tinha Tabajara, que é a literação maravilhosa com a letra T. Gente, na prosa não se faz isso é a marca da poesia. Então é um livro de prosa poética único, original no século XIX, que vai ser igualado no século XX por caras como o maravilhoso Guimarães Rosa e sua prosa poética, eu diria assim, au concurso na literatura brasileira, tá? Outra coisa maravilhosa, o livro é preenchido por comparações com a natureza, tanto que esse livro já foi chamado de romance do como. Então a símile ou os símiles é a principal figura de linguagem que aparece no livro. Iracema tinha o cabelo mais negro do que a asa da graúna, mais longo do que a folha da palmeira. Então tudo é comparativo. A Iracema é uma extensão da natureza. Ela é a natureza. Aliás, outra palavra maravilhosa é que a palavra Iracema, se você fizer um trocadilho, de lugar é um anagrama para a palavra América. O Martim é a Europa, ela representa a América. E então é uma colonização da América, uma das metáforas do livro. Olha que interessante. Outra coisa muito legal, já foi provado que o livro tem mais de 80% de orações coordenadas. E isso é significativo porque são orações curtas e coordenadas, porque o Zé não se preocupou só com o vocabulário tupi que preenche o livro e expressões tupis, mas ele se preocupou com o ritmo da fala tupi do pensamento selvagem. E o índio tem um pensamento sintético e curto. O índio não age por reflexões e subordinações, mas por coordenações. Olha cada preocupação gramatical maravilhosa que esse livro tem. Não, esse livro dá uma beleza encantadora. É um livro para finos leitores. Claro que ele afasta você pelo vocabulário dele, porque o Zé de Alencar também se preocupou com uma outra coisa. Ele não queria um livro na língua portuguesa do colonizador. E como não tinha como escrever um livro na língua da América, que era o tupi, ele juntou a América com o Portugal, com a Europa, criando uma língua mais americana, mais brasileira, mais miscigenada, para falar do sincretismo cultural, racial que forma o Brasil. Meu, pensamento incrível para construir o livro. Tá entendendo que bonitinho? E para fazer um fecho maravilhoso, se lá no início eu coloco uma lenda, né, do Império Romano, ou melhor, do mundo romano, da Vênus e do Marte, então vamos terminar com também outra metáfora do mundo romano. Porque o que você tem? Você tem uma nação que nasce com uma loba alimentando duas crianças. E aqui você tem dois lobos que alimentam uma criança. E dois lobos por quê? Porque também se marca o sincretismo, a miscigenação desse povo que está nascendo. Porque de um lado sai sangue do seio dela, do outro lado sai leite. E esse leite-sangue vira um alimento miscigenado. O vermelho do sangue, que é o índio, o branco do leite, perdão, que é o europeu. Olha
que jeito maravilhoso de criar, inclusive no alimento que alimenta esse ser miscigenado, a miscigenação cultural que forma o Brasil. Meus queridos, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, espalha para todo mundo. Faz inscrição no canal, curte aí, ok? Fala para os inimigos, vamos preencher esse mundo de literatura e até o próximo vídeo. Aquele abraço.